do ABC, 36ª edição. Pessoal, desde o início eu comecei esse quadro, eu sempre como objetivo falar de algumas coisas. Ultimamente eu tenho escutado falar, parece virou algo como fosse rixa entre torcidas organizadas, rixa entre religiões, rixa entre políticas partidárias. É a questão da apicultura e meliponicultura. A gente tem que entender que são fatos aparentemente que caminham juntos, atividades, em determinados momentos elas se distanciam. Então existe um apelo a algumas coisas e eu acho que é extremamente importante a gente pensar alguns fatos. Eu lembro até de outro dia uma questão de um sulista, um gaúcho, que disse que o cara não poderia usar como bengala, eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer, a questão das aves para fazer tráfico de abelhas nativas. Então, nesse quadro, eu vou abordar algumas coisas importantes. Eu vou logo de cara aqui pegar aquilo que eu tenho e aí a gente, quando vai fazer algumas indagações, alguns paralelos, tem que ter cuidado com a fonte. Eu estou aqui com o IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ano 2020, e diz o seguinte: a produção nacional de mel, por sua vez, alcançou o recorde de 51,5 mil toneladas em 2020. O aumento foi de 12,5% em relação ao ano anterior, ou seja, 2019. O IBGE destaca que o dólar mais alto frente ao real incentivou as exportações de mel, que cresceram 52,2% em relação a 2019. Foi 29 de setembro de 2021. Tem aqui a página, você vai lá na página do IBGE e você encontra essa informação. Então, tu imagina o que isso representa para várias famílias brasileiras e até megas empresários. Existe no ramo megas empresários. O Piauí existe isso. Inclusive, um erro, vou aqui reportar, é que eu mandei um documento para o senhor L. Ribeiro Buritirama, Bahia. A referência é perto ali de... eu acho que fica perto da Lapa, não sei direito, eu sei que é no Alto São Francisco já. Nós estamos no submédio, o médio tem o Baixo São Francisco. O rio é dividido em 3 partes, é a bacia de São Francisco. Mas eu estava falando com ele na semana passada, o pessoal dizendo que o Piauí é o maior produtor de mel do Brasil e que a Bahia tem o melhor mel do Brasil. Então, tudo são assim questionáveis, mas na verdade que o Piauí não é o maior produtor, mesmo essa extensão, seu tamanho. Segundo que, na verdade, eles são grandes exportadores, aí é outra questão, eles compram e revendem. Tem vários casos no mundo desse tipo, um determinado país ou determinada localidade trabalha com muito um produto quando ele não produz. Tem vários casos, tem países que não produzem, tem casos bem interessantes, né, a respeito de tudo isso. Mas, voltando aqui à questão do mel. O mel, a apicultura no Brasil, ela entra num programa chamado agricultura solidária, agricultura familiar, agricultura solidária. Quer dizer que tudo isso não sou eu que digo, na verdade são os órgãos. É uma complementação de renda, as famílias possuem porque estão na área rural, entendendo a dinâmica da atividade. Exemplo, agora está chovendo em Petrolina, tem chovido desde finalzinho de outubro, dia 26, não lembro exatamente a data, mas vem acontecendo algumas precipitações. Choveu ontem, em algumas regiões mais, outras menos, tem previsão de chuvas para esses próximos dias. Quem está na área rural, que cria abelhas, basicamente se sustentar mais 15 dias de chuva é o suficiente para ele ter uma produção, ele obter um resultado positivo, comercializar esse produto e ter renda. Isso é extremamente importante, porque se a gente pensar em outra atividade, vamos imaginar a agricultura. Você tem a cultura mais rápida, de ciclo mais rápido, dura em torno de 90 dias, 3 meses.
torno disso, 100 dias. A cultura de milho, por exemplo, feijão, e arroz é mais um pouco. Logo é difícil. Alguns frutos, o melancia, o melão, também, se depender só da chuva. Não vamos tratar da questão irrigada, que é outro ponto. Então, no caso do mel, se torna importante porque o produtor ele tem logo um rendimento, ele vai obter um rendimento. É claro que ainda uma série de viés aí nesse caso. A outra coisa que eu quero chamar a atenção é que, por exemplo, se for criação de animal, outros animais, outras espécies, demora muito. Por exemplo, vamos imaginar na caprinocultura. Você obter resultados para vender aquele animal que nasceu agora, no mínimo aí 8 meses, no mínimo, para abater um animal e ter um peso, um ganho, vender seu animal lá, mas isso requer muito, exige um maior período de chuva, maior tempo. Com a abelha não, com a abelha é muito rápido, fazendo bons manejos. Bom, chamando a atenção também as questões que existem. Aí eu vou bater numa coisa aqui, hoje mesmo postar lá no YouTube os comentários, eu vejo todos os comentários que vocês fazem, absolutamente todos. Não vejo aqui, mandando um abraço pessoal do Instagram, bem como o Facebook, porque não dá tempo, muita coisa, muitas redes. Como foco, porque eu já postei previamente tudo no YouTube, aí nesse caso, Abelhas Biomacatinga em outras redes é mais para divulgação. Eu poderia até fazer algumas coisas, trabalhar com outras redes, TikTok, Reels e tantas outras que existem aí, correto? Mas não tenho tempo. Então, mas voltando à questão que está muito ainda amarrado. Por exemplo, eu nasci em Morelândia, o antigo município dos Moreiros, que pertenceu a vários, foi distrito de vários municípios, o último foi Serrita, foi uma briga lá de um padre que lutou e literalmente disse para o coronel Chico Romão: acabou, agora nós queremos independência. Foi assim que funcionou e foi assim que aconteceu, foi um padre. Tá? Tem até o nome, a história dele toda, mas minha irmã sabe direitinho disso, que ela pegou essa parte de história toda, pedagoga e tudo, e não é o meu caso, não tenho muito interesse, mas lá existe 3 casas de mel, casa de produção de mel, que é para beneficiar o mel, seja mel de abelha africanizada, seja de abelha nativa. Pois bem, nenhuma está funcionando de maneira como deveria funcionar. Inclusive tem uma na Serra, que acho que a Serra ela chama Serra da Mata Grande ainda, que era justamente para um entreposto, mas não funciona por falta de organização, uma série de coisas. Estou querendo dizer que as pessoas são desorganizadas, falta trabalhar com a situação, buscar parcerias, as autoridades veem tudo isso, mas são 3 casas, uma onde nunca foi utilizada para nada, a outra dentro do distrito Cariri-Mirim, que se mais utiliza, e os grandes apicultores do município estão com dificuldade porque eles saíram da associação. Essas associações muitas vezes elas não têm, apesar de receber incentivo, etc., federais, estadual, acho que o privado municipal nunca, basicamente, elas não têm trabalhado isso de maneira objetiva, ou seja, conduzido para quem de fato precisa. Tem casos inusitados, então casa lá, por exemplo, custa um preço, isso foi feito, acho que todas elas feitas pelo menos 2, foi feito pela a Companhia de Desenvolvimento dos Vales, do Parnaíba, Vale de São Francisco, a Codevasf, que é uma empresa nacional, grande, uma estatal, tem sede em Brasília, mas tem grande concentração por causa dos poderes no passado aqui em Petrolina. Mas não está lá um monte de material, o preço que é muito caro, 10 para montar uma casa de mel, está inutilizado, é um elefante branco. Tem um caso Petrolina, Petrolina tem vários distritos, acho que cada distrito tem uma casa, só para a gente ter uma ideia, são 29 projetos irrigados. Com o projeto 29, vou chamar Maria Tereza, que é um dos grandes também. Eu acho que cada um desses tem uma casa de mel, mas o caso inusitado é que só tem uma que funciona. Tem uma que fizeram, que foi até o caso, aí mostra como é o descaso com o dinheiro público, como é o trato com o que é público. É a de um distrito chamado O Capim, que fica ao lado, chamado Serra da Santa. Essa casa foi uma escola municipal que foi desativada, comprado todo o material, está lá para quem quiser ver, porque é público que deve ver e deveria fiscalizar. Isso foi numa péssima administração pública,
tem que dizer isso aqui, claro. Aqui não é calúnia, aqui é a realidade. Então a Casa do Mel no lugar do capim, eu acho que ninguém cria abelha lá. Se criar uma ou outra. Ela nunca foi beneficiada, no caso que é vendido por massa, 1 grama de mel de apis, no caso que é por volume, 1 mililitro de mel de abelha nativa. Então foi desativada uma escola municipal, os alunos tiveram que ser deslocados no mínimo 12, 13 quilômetros para... Aí vem outro custeio que é o transporte público, para transportar esses alunos todos os dias, quer dizer, segunda a sexta, no ano letivo, período de aulas. E a casa está lá, não funciona. Então mostra como que é a questão do Brasil. Boa parte dessas associações tem os caras lá que eles pegam esses incentivos que vêm, desviam, tem vários casos, tem de pessoas relatando, claro que as pessoas não querem se expor, caberia ao poder público fiscalizar e cobrar. Você está lidando com o que é público, você tem que dar resposta. Então, de fato, essa questão do... E aí, por que eu fiz esse paralelo lá no início? Porque existe uma briga muito grande dizendo coisas absurdas, coisas estúpidas, coisas que ninguém sabe. Que a abelha nativa é predada pelas abelhas apis. A apis não é predadora. Sequer ela é uma saqueadora. Ela não é por motivo óbvio, que eu já filmei, tem vídeo. Se uma apis tentar atacar uma colônia, ainda de uma abelha das menores, existe a menor, que é considerada a abelha produtora de mel, que é a lambiólise, mosquito de remela. Ela se dá mal, porque primeiro que a lambiólise vai com resina e ela vai logo pegar no ponto fraco da apis, a apis não consegue. Uma mesmo acaba com a vida de uma apis, então ela não faz isso, ela não vai saquear. Depois que a entrada é muito reduzida, diferente das apis. A outra coisa importante é que as apis, elas têm ela é muito generalista, vão em tudo que é flor, logo elas não têm essa necessidade de ficar competindo especificamente determinadas flores. E outra coisa, no máximo ela poderia competir, no caso, uma questão de nicho ecológico, é o caso das grossus. No caso, basicamente, eu acredito que só da tiúba e da grosso nordestina, porque ela pode ocupar os espaços, o oco das árvores, que essas duas espécies ocupam. Mas nesse caso tem uma competição por espaço, nidificação. Mas a ave também nidifica, não precisa de oco. Em qualquer ambiente, ela tem essa capacidade, diferente das abelhas nativas. Então, nesse caso, não seria a coisa mais danosa. E ninguém tem a insanidade, a falta de consciência de criar abelhas nativas junto com a abelha apis. Na verdade, a apis é pilhada por abelha arapuá. Que apicultor faz isso? Então tem se falado muita coisa, não procede, pessoas que não têm informação, pessoas que não sabem nada, não conseguem analisar os fatos em cima de uma situação e não conseguem raciocinar. São do tipo parecendo. O pessoal tem popular, domínio popular, 2 mais 2 são 4, mas se pegar o cara 3 mais 1, ele não consegue chegar ao resultado que é 4 também. 3 somado a 1, ou 1 somado a 3, ele não consegue fazer isso. Pode pegar esse pessoal que não sabe. É desse nível que esse pessoal tem tratado a coisa. Então não precisa de briga, não há essa necessidade. A apicultura, as abelhas apis não distribuem doença para as abelhas nativas, é mentira quem está falando, não existe nenhum relato. A abelha apis não pilha, não destrói colônia de abelhas nativas, elas podem ser destruídas, a arapuá é uma das que destrói, um exemplo clássico, tá? Sim, não acontece isso, ela não vai tirar o alimento das outras abelhas, porque vai sobrar de fato, e falta abelhas, porque boa parte da vegetação brasileira hoje é secundária, não são sucessão, passou pelo processo de sucessão ecológica primária, secundária, porque já tinha sido degradado o ambiente, e apareceu, inclusive, muitos locais. E quando eu falo essa questão, não sei o que, não, a apis entra como animal doméstico, apesar de não ser um bicho doméstico, tem das suas características, nunca foi produtora de mel. As apis, quando trouxeram para o Brasil, registro de 1502, levado para a América Central, os espanhóis, os colonizadores de lá, nunca teve produção, nunca foi migratória, e esse trabalho, eu posso até deixar aqui os links, o Paulo Nogueira Neto relata isso bem, isso foi no meado do século passado, 1955 mais ou menos, o governo brasileiro, não sei quem era o tal na época, e encomendou ao maior geneticista de insetos do mundo, o Dr. Kerr, fazer o Brasil tornar uma potência produtora de mel. E com isso, o Dr. Kerr pegou, já sabia muita coisa, dominava muito genética, ele foi na África, pegou a abelha mais resistente e tudo, e quando cruzou com as espécies, subespécies, tudo era subespécies,
europeia se tornou um bicho muito resistente e migratório, e produtivo, e mais defensivo, e mais difícil de pegar doenças. Porque as espécies europeias, quando elas foram introduzidas na América, certamente elas trouxeram doenças. Porque muitas delas também tinham doenças, como é comum em qualquer organismo vivo. Então, para se falar de besteira, vou destruir aves, porque tem que destruir aves. A mesma coisa você agora vou destruir gado caprino, ovino, bovino, destruir os equinos, que ainda serve de tração animal para muitas comunidades, acabar com toda a manga, porque esses animais são da África, da Ásia. Acabar com a manga, melancia, não sei se melancia, melão, mas sim, ela asiática. Manga, uva, produção de trigo no Brasil que tem. Acabar com as tilápia, que é coisa impossível, mas tirar todos os cítricos do Brasil, porque basicamente toda a nossa alimentação são de espécies que não pertencem à América. Basicamente, inclusive não pertence aqui à América do Sul, por exemplo, se pensar em Goiaba, Goiaba é da América do Norte, praticamente, é do México, da América Central para a América do Norte. Então são coisas inaceitáveis de pessoas leigas, pessoas mal formadas, não tem formação nenhuma, e formação, quando digo, não é escolar, não, é mais do que isso, é o cara que não quer aprender. Então a apicultura é importante para o Brasil, eu defendo tudo que eu falei aqui, a criação de todos esses animais, a produção, o cultivo de todas essas plantas, desde que seja controlada, seja regulada, seja acompanhada, inclusive com técnicas. Então era isso nesse vídeo. Aproveitando aqui para todo mundo que, inclusive o pessoal disse que eu não tenho papo na língua, não, o canal tem esse objetivo, eu tenho esse objetivo, passar essas informações precisas para vocês. E mandar um abraço aqui para muita gente, inclusive para a dona Adelina, lá em Goiás. Lembrando que aqui fica sempre o comentário do canal, acompanha o canal Wesley Abelha Natureza, ele sempre dá a força, divulga também o canal Abelhas Biomacatinga. É basicamente a parceria, muita gente chamou para a parceria, mas era deixa para lá. E aí, dizendo para vocês que o que eu peço aqui são, agora no final do vídeo, assinar o canal, para o canal crescer, o seu popular joinha, que é o like, tocar o sino para receber outras informações e compartilhe o vídeo à vontade, porque todas as crenças, absolutamente todo mundo pode ouvir meus vídeos, pode ver ou ouvir, porque não tem palavra baixo calão, não tem agressão, não tem destratamento, o que quer que seja. Agora, eu não posso ser marionete, não sou fantoche, eu trato a coisa como ela deve ser tratada, beleza? Essa foi a 36ª edição do Jornal do ABC.